Olá, você está na série A Agilidade para Negócios. E no episódio de hoje eu vou falar sobre MVP. Tema que é fundamental, aliás, é a base de qualquer iniciativa ágil, de qualquer iniciativa de inovação. Eu diria até que MVP deveria ser uma cultura de toda empresa. Seja startup, que geralmente começa muito nisso, até uma empresa consolidada aí com 100, 200 anos de mercado. MVP é um assunto, aliás, muitas vezes mal interpretado. Então, a gente vai aprofundar hoje como você pode usar na prática MVP para acelerar as suas iniciativas de inovação. E, principalmente, para você conquistar de verdade a agilidade nos negócios. Sempre que a gente fala de agilidade, a gente tem que ter clareza de que a base sempre é adaptabilidade e melhoria contínua. E para isso acontecer com excelência, nós colocamos o cliente certo no centro. E o MVP, ele é muitas vezes usado para isso, para nós identificarmos qual é o cliente certo para colocar no centro. Muitas empresas vêm com essa ideia de cliente no centro e erram muito. Por quê? Porque nem todo cliente tem que ser colocado no centro. Nós temos que colocar o cliente certo no centro. É isso que a gente vai falar aqui, como o MVP contribui diretamente para a agilidade nos negócios, e um dos instrumentos é esse, é validar iniciativas, produtos, serviços. MVP, como eu sempre faço aqui, eu vou aprofundar o conceito primeiro, para você ter clareza, e depois a gente traz como isso se aplica na prática. Pensa comigo aqui. Normalmente, uma empresa tradicional, a gente sempre aprendeu que planejamento é muito bom. Então, o que nós fazíamos muito no passado? A gente levava um tempo enorme planejando para depois lançar um produto ou serviço. Não quer dizer que dentro de MVP a gente não vá planejar, só que agora muda muito. Então, vamos lá. Primeiro passo, entender o que é o MVP. MVP é uma sigla em inglês que representa mais ou menos assim: qual o mínimo produto que é viável? Então, você pode associar MVP a alguma coisa que é viável para começar. Alguma coisa que o cliente já vai olhar assim: opa, isso aqui tem sentido para mim. Eu quero saber mais, eu quero usar, eu quero experimentar. Só que o MVP também foi feito para invalidar. É isso que muitas pessoas erram. Às vezes, aliás, eu diria muitas vezes, a gente quer validar a todo custo o nosso produto, quando, na verdade, nós temos que usar o MVP para validar se aquela ideia de produto tem sentido para o mercado. Se existem pessoas querendo comprar aquele produto ou serviço. Será que tem? Você vai validar no MVP. E qual a grande mágica? Em vez de nós gastarmos um tempo enorme planejando, investindo dinheiro, a gente pega aquela ideia inicial e já coloca para jogo. Simples assim. Você já vai se desafiar a pegar o feedback rápido do cliente. Quando falamos de MVP, é aí que vem aquela ideia: vou errar rápido. O MVP tem essa premissa. Cuidado só que a gente não pode ter a cultura do erro. O MVP é errar no sentido de ir ajustando, validando, melhorando o meu produto. É esse errar que a gente fala aqui na agilidade para negócios. Não errar um negócio porque agora pode errar, não. O MVP, inclusive, ele vem para você se desafiar a fazer algo muito melhor. Essa é a ideia do MVP. Então, resgatando aqui, o MVP é quando você tem uma cultura de não esperar estar pronto para lançar. Esse é o ponto. Você vai pegar um pedaço do teu produto, um pedaço do teu serviço, um pedaço de uma melhoria de processo e já vai colocar em produção. Você já vai colocar para experimentar com o cliente real. Esse é o ponto também.
E existem clientes que gostam de experimentar, mesmo sabendo que não estava perfeito, mesmo sabendo que ainda não é o produto finalizado completamente, com todos os recursos, com todas as funcionalidades. Então, o MVP tem essa visão. E quando eu digo que MVP serve também para invalidar uma ideia, um produto, um serviço, é que é muito melhor saber logo que aquela tua ideia estava muito bonito na cabeça, no PowerPoint, na planilha financeira, estava lindo. Tem que colocar para jogo, tem que ver na prática se aquilo que na teoria é bonito, na prática também é bonito. Então, quando nós invalidamos o MVP, a gente tem a chance de rever o nosso plano rapidamente, e não depois de meses ou anos. E isso tem tudo a ver com agilidade para negócios. Vivemos em um mundo tão acelerado que o sucesso atual e o sucesso passado não vai garantir o futuro. E cada vez menos vai garantir o futuro. Cada vez mais as empresas têm que ter MVP contínuo. Mesmo um produto de sucesso, hoje, basta uma startup, basta uma empresa, um concorrente vir chegar no Brasil e fazer algo melhor. Basta um aplicativo fazer algo melhor do que um sistema robusto. Porque uma empresa iniciante, uma startup, ela está a todo momento fazendo MVP. Ela respira essa história de ficar validando com o cliente, refinando aqui, ajustando. Então, no MVP, nós criamos de verdade uma cultura de experimentação, uma cultura de, a todo momento, buscar o cliente certo para colocar no centro. E a gente admite que o primeiro produto não vai ser perfeito. Aliás, tem uma frase que é atribuída ao fundador do LinkedIn, que ele fala assim: se o teu produto é muito bom na primeira versão, quer dizer que você demorou para lançar. Interessante. Quer dizer o seguinte, em outras palavras, quando uma empresa lança um produto com muitas funcionalidades, muito completão, pode crer que ela demorou. Ela não aplicou na essência aqui o conceito de MVP. Então, MVP, 2 objetivos. Lembra lá? Para resgatar? Primeiro, validar se aquela ideia tem sentido para o mercado. Se a empresa vai melhorar o seu resultado de negócio. Então, você valida isso. Só que, tão rico quanto validar, é invalidar. É você avaliar, peraí, será que esse negócio aqui tem sentido mesmo? E deixa eu te dar um exemplo real. Eu trabalhei muitos anos aí, uns 5 anos, liderando atendimento ao cliente. A gente chamava de Service Desk, Help Desk, Call Center. Eu devia ter em torno de 400 pessoas na equipe. Então, a gente atendia primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, de ponta a ponta suporte. E a gente fazia uma pesquisa de satisfação. Você, certamente, quando usa um serviço, compra um produto, vem lá um e-mail, vem uma mensagem para você falar sobre o produto e serviço. E olha como o MVP resolve um problema de mercado que eu vivenciei muito. Geralmente, quem responde uma pesquisa de satisfação é o cliente, que está muito feliz com o teu atendimento, demais, está aqui empolgadíssimo, ou está muito revoltado. Das duas, uma. Ou ele está muito feliz, ou ele está muito infeliz. Aí ele responde. E ocorre muito a gente ter problemas de não ter clareza se aquele resultado é fiel, porque a grande maioria dos clientes não costuma responder. E quando eu liderava essa equipe, a gente tinha um contrato, a gente prestava um contrato de atendimento a um cliente, vários clientes. Um deles eu tinha mais proximidade, mas na prática era um desafio fazer o cliente responder pesquisas. A pesquisa era online, no telefone, e tinha depois de atendimento do incidente, o serviço lá, o chamado que a gente dizia.
era um desafio. Era um percentual muito pequeno de pessoas. E acontecia muito da gente ficar surpreso que, muitas das vezes, uma conversa 1 a 1 com o cliente, com o usuário, era totalmente diferente do que ele respondia nas pesquisas. E aí que vem a questão do MVP, que eu quero encaixar aqui. Uma empresa, se fizer uma pesquisa de mercado antes de lançar um produto, por mais que as pessoas respondam, que você vai, por exemplo, na rua, você está, sei lá, vou lançar essa caneca aqui, né? Estou pensando nessa caneca diferenciada e tal. Se eu vou na rua aqui, coloco um chá, um café, um cappuccino nessa caneca, por exemplo, e eu perguntar para as pessoas assim, olha, toma aqui esse cappuccino quentinho. Aí a pessoa vai lá, dá uma golada e fala, nossa, gostei dessa caneca, bonita, ela não é tão pesada, sei lá. As pessoas vão responder o que elas estão vendo na hora, mas elas não têm um compromisso direto de comprar a caneca, percebe? Elas não estão comprando a caneca. Então você vai perguntar, você compraria? Aí ela, sim, compraria. Você usaria na sua casa? Sim. É algo assim que a pessoa está na hora, não está nem pensando em comprar caneca. O grande problema das pesquisas antes de lançar um produto é justamente isso. A pessoa que responde, ela não está 100% comprometida com aquilo, ela vai responder lá o que vem na telha. Diferente do MVP. Então, se eu pergunto, você compraria? A pessoa fala, compraria. O fato dela falar, eu compraria, não quer dizer que ela vai comprar. O fato dela falar, adorei, não quer dizer que ela usou com intensidade. É aí que entra o MVP. Então, você está pensando em lançar um aplicativo novo da sua empresa, você está pensando em lançar um produto novo, melhorar um processo. Melhor do que você investir muito tempo planejando, fazendo entrevista com o usuário, fazendo entrevista de mercado, aquela coisa durante um tempão, melhor do que isso é você usar o conceito de MVP. Você cria um esboço, cria, nesse caso, uma caneca só, não faz um montão, faz 2, 3, 4 modelos de caneca. E aí você vende a caneca. Olha que interessante isso. Você não vai dar a caneca de presente, você vai vender. E quando você vender, aí sim, você vai atrás de quem comprou e faz uma pesquisa muito mais profunda. Acompanha aquela pessoa durante algum tempo, usando, nesse caso, a caneca. Aí eu vou trazer agora para a área de tecnologia, usando o aplicativo, o sistema, o processo, o serviço. Ou seja, você vende a parada. Isso é MVP. Só que você não vai vender o aplicativo, por exemplo, com todas as funcionalidades. Você vai vender o aplicativo com o mínimo viável. O mínimo viável aqui é na perspectiva de quem vai usar o produto. Não é na perspectiva do quanto a empresa pode investir somente. Tem um balanço aqui. Então, a empresa vai pensar, qual a dor do meu cliente? Qual o problema que esse produto resolve? Com base nisso, a gente cria um produto que minimamente é viável para resolver essa dor, para resolver esse problema. E você pergunta para o cliente depois. Aí, nesse caso, o cliente que comprou aquele produto, aquele serviço, ele vai ter mais compromisso. Porque você vai perguntar no sentido de melhorar. Tudo bem que esse exemplo da caneca, se depois de pronta a caneca, como é que você faz para melhorar aquela caneca daquele cliente? Não dá, né? Só se você melhorar e dar de presente para aquele cliente uma outra caneca. Mas isso é muito fácil de fazer quando você tem um aplicativo, um sistema, é fácil. Você vai perguntar para o cliente, por exemplo, como é que está o tempo de resposta, se está fácil usar, se a experiência do cliente está agradável, se ele não precisa de mais alguma coisa. E aí sim, você vai naturalmente melhorando. Deixa eu te dar um exemplo real aqui.
Deixa eu até, antes do exemplo real, deixa eu destacar aqui alguns pontos. Se você está assistindo ao vivo, parabéns. Você pode estar na minha rede aqui, Antônio Muniz, no LinkedIn, pode estar na rede da Digital Edu, nas redes da Digital Edu, na plataforma Digital Edu. Se você está ao vivo, você vai ser priorizado em relação às perguntas, ok? Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão aqui que você quer que eu aprofunde nesse tema de MVP, de experimentação, coloca a tua dúvida, já vai colocando aqui a pergunta e no final, vou chamar o meu grande amigo Wagner para responder as perguntas. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é, se você está aplicando agilidade na tua empresa, quer começar essa jornada, tem dúvidas adicionais, pode colocar uma pergunta, além do tema que eu estou falando hoje, ou seja, qualquer assunto associado à agilidade, tecnologia, liderança, melhorar a produtividade da tua empresa, melhorar a sua carreira, qualquer dúvida relacionada a isso, coloca também aqui que a sua pergunta pode virar um novo episódio dessa série. Então, isso é importante você ter clareza de que quem está ao vivo tem vantagem aqui de ter essa possibilidade de fazer perguntas. Se você está assistindo a gravação, seja na Digital Edu, seja no meu LinkedIn, seja lá no Spotify, eu tenho lá um podcast que se chama Agilidade para Negócios, você pode colocar o seu comentário também pós-live, pós-evento. E aí a nossa equipe vai olhar lá também os melhores comentários, as melhores perguntas, podem virar também um novo episódio. A gente vai construindo juntos essa dinâmica aqui. Então, dito isso, eu quero te trazer um exemplo concreto de um aplicativo, de um serviço que eu diria que 99% das pessoas aqui no Brasil usam. O Brasil é um dos maiores usuários do WhatsApp. Então, vamos pensar como o WhatsApp praticou MVP? Pensa lá. Tenta lembrar na sua cabecinha aí, eu vou tentar lembrar na minha cabeça aqui também. O WhatsApp, quando foi criado, lá atrás, a história deles é muito linda. Eu estudei, um tempo atrás eu fazia muita palestra, trazendo esse exemplo de MVP na prática, como a gente vai evoluindo o produto. Eu me recordo que o WhatsApp quase faliu, porque uma startup é isso, ela está a todo momento pegando o conceito de MVP, praticando, melhorando, ela tem que ter dinheiro. Precisa de uma startup que quer ter um impacto global, como teve o WhatsApp, requer muito investimento. Tem que ter equipe, tem que ter tecnologia, enfim, uma série de coisas. E eram duas pessoas que lançaram, né, tiveram a ideia do WhatsApp. E eles quase desistiram, porque o dinheiro estava acabando. Mas olha que interessante. O WhatsApp, lá atrás, ele era praticamente um SMS, aquele serviço de mensagens curtas no celular. Aqui no Brasil, nós pagávamos para cada mensagem curta. Era quase um telegrama. Aliás, aqui eu dedo em idade. Provavelmente, muitos que vão assistir essa live, então agora vão assistir depois, nunca usaram o serviço de telegrama. Era uma carta, uma mensagem pequenininha, que chegava muito rápido, e era uma grana, você pagava por palavra ou por letra, não me recordo agora. E aí surgiu, com o celular, o serviço SMS, mensagem curta, mas a gente pagava aqui no Brasil, por mensagem. O WhatsApp veio com uma proposta de valor. Existia um cliente bom aqui no Brasil, que pagava por SMS, então eles criaram uma plataforma de mensagens rápidas, na época, de graça, que começou a concorrer com o SMS. E deu um boom aqui no Brasil. Se você pesquisar lá nos Estados Unidos, o WhatsApp, ele não é tão usado quanto aqui, ou não era na época que eu fiz esse estudo, porque lá o SMS já estava consolidado, devia ser muito baratinho, de graça, então não tinha muita necessidade, mas aqui no Brasil e em outros países sim. Muito bem, começou com uma mensagem de texto, aí depois eles foram evoluindo, fotos, vídeos, você podia gravar áudio, olha que interessante isso. Aliás, um parênteses aqui, teve uma época no passado
que você não podia pagar mensagem dentro do WhatsApp. Você mandava mensagem e não podia pagar. Imagina quantos problemas foram criados por isso. Mas era o que era. Eu conheço pessoas que mandavam mensagem e tiveram problemas seríssimos na vida. Profissional, pessoal. Imagina, você mandar uma foto sexy, achando que é para A, tu manda para B. Vai dar ruim, não vai? Na época, não podia pagar a mensagem. E as pessoas usavam, correndo esse risco, porque tinha valor. Tudo começou com um MVP, WhatsApp. Hoje, você manda mensagem, você edita. Olha que interessante isso, é evolução. Você tem lá a mensagem de áudio, você coloca 2x, não é legal isso pra caramba? Antigamente não tinha, era uma mensagem de áudio, ficava lá. Tem gente que demora a falar, né? Vai falar devagar, fala pensando. Tem gente que você quer mais do que 2x, concorda? Se eles mudassem para 4x, você usaria. Isso é você evoluir o MVP, percebe? Você vai observando a necessidade e você vai melhorando o produto. Agora, vamos pensar se o WhatsApp, que quase quebrou, quase não evoluiu, não tinha dinheiro, se ele usasse o método tradicional. Se ele pensasse assim, vamos lançar o serviço WhatsApp quando tivermos 5 funcionalidades principais. Mensagem de texto, foto, apagar mensagem, mandar áudio com 2x. Você concorda que ia demorar muito mais para esse serviço acontecer? Pode ser, e com certeza, na minha visão, aconteceria, de uma outra empresa lançar o produto. Então, quando nós pensamos em MVP, nós aproveitamos o time da ideia. Você vai validar rapidamente se a tua ideia tem sentido para o mercado. Aí você pega o quê? A parte mais importante. É aí que está o grande lance do MVP. MVP não é lançar porcaria. Ah, MVP, porcaria. Não é isso. MVP é você pegar o principal do seu produto e, bum, lançar no mercado. E não quer dizer que tem que ter pouco usuário no início. Não é isso. Você tem que validar logo a ideia. Dependendo do produto, uma meia dúzia de usuário valida. Vai ter produto que você tem que ter uma quantidade grande de usuários para validar. Então, pegando esse exemplo do WhatsApp, se não tivesse valor, se não tivesse um benefício, as pessoas não usariam o WhatsApp e ele não cresceria como cresceu. Aliás, o Facebook, a Meta, pagou uma grana para comprar o WhatsApp. Inicialmente eram 19 bilhões de dólares, mas no final eles chegaram a pagar 22 bilhões de dólares pelo WhatsApp. Um aplicativo que quase faliu, quase não continuou. Mas graças ao uso adequado do MVP, ele conseguiu ir avançando, e o Facebook falou, opa, essa parada aqui está começando a nos incomodar, compra. Empresa grande é assim. Lembra do Google? Eles compraram o YouTube, uma merreca, comparando o que é hoje. Comprou o Waze, aquele serviço de GPS dinâmico. O Google já tinha um produto dele, mas ele viu que o Waze era melhor, foi lá e pum, comprou. Manteve os dois serviços, tem o Waze e tem lá o serviço do Google de localização. O que eu quero dizer é o seguinte, um produto uau, geralmente ele começa com MVP. E como você pode aplicar isso na sua empresa? Quero agora trazer algumas considerações. Como você pode aplicar o MVP, esse conceito tão lindo e maravilhoso, na sua carreira? Hoje, no seu dia a dia? Porque talvez a grande maioria das pessoas não vai ter oportunidade de lançar um novo Uber, um novo WhatsApp, um novo YouTube. Não vai ter, tudo bem. A maioria não vai. Para cada aplicativo que dá um boom, tem 1 milhão que estão tentando. Estou chutando aqui 1 milhão, sei lá, 100 mil.
Então, o cuidado que eu sempre falo também é cuidado para a gente não ficar paralisado, falando, é muito difícil aplicar esse conceito aqui do MVP, porque, poxa, só vou aplicar se eu quiser lançar um novo Uber. Não. Você pode aplicar hoje, agora, inclusive, depois da live, né? Você pode aplicar hoje. O que você tem que fazer? Pensar o seguinte, deu uma ideia, anota essa ideia, que ela vai sumir da tua cabeça. Anotou a ideia? Por exemplo, você tem um problema na tua empresa hoje que existem erros recorrentes. Ou seja, as pessoas esquecem de fazer as coisas, as pessoas fazem as coisas e não conferem se está tudo ok. Existem muito chamado, ligação do usuário, abertura de incidente em produção, e ninguém vê causa raiz, o que está acontecendo. Olha, não estou falando de produto milagroso, não. Estou falando do dia a dia da maioria das empresas. Você pode acreditar em mim. Toda empresa hoje, qualquer empresa do mundo, ou pegar do Brasil, pode ser a empresa mais admirada. Pode acreditar em mim que tem problema lá nessa empresa hoje. Qualquer empresa tem. Dá para você aplicar MVP? Claro. Você vai ver o processo como é. A nota é o existe, situação atual. Você começa a identificar, nossa, isso aqui que é recorrente, olha, a comunicação não é clara, eu não confio no meu trabalho como deveria, eu recebo um trabalho com algum erro do departamento X ou da squad X, vem errado, eu não falo nada, eu conserto o erro. Não, eu tenho que sinalizar que está vindo errado. Aí você faz um MVP. Qual é o MVP? Melhora o processo pequenininho. Pega o principal erro. Eu já falei aqui em outros episódios de priorização, de Pareto. Faz um Pareto. Pega 20% daqueles erros mais críticos, mais graves, mais impactantes. Começa ali, faz um MVP. Qual o mínimo produto viável? Qual a menor melhoria que eu posso fazer no processo? Qual a menor ação que eu tenho que fazer com outro departamento que joga coisa errada para mim? Ou joga em cima da hora? Não dá tempo de reação e eu vou fazer correndo para ajudar o outro departamento e a bomba quente cai na minha mão. Você já jogou aquela brincadeira da batata quente? É interessante que a batata quente, falando de melhoria de processos, está passando uma bola, né? Aí batata quente, aí cai na tua mão às vezes, né? Você é desavisado, e bum, explode na tua mão, dançou, neném. Isso acontece muito nas empresas. Você tem as etapas de processo que as pessoas vão fazendo de maneira descompromissada, morcegando, aí passa para o outro, aí agora a bola está no outro, o outro que resolva. Não é justo isso. Tem que voltar a batata quente para quem mandou errado. Isso é o MVP de processos. O que eu estou dizendo dá para aplicar isso hoje na tua empresa. Muniz, mas aqui a cultura é difícil, é complicado. Nota uma coisa importante na tua mente, para você não esquecer nunca mais. As melhores oportunidades, elas sempre vão estar associadas ao trabalho mais complexo. Quando tem alguma coisa que é mais difícil, você tem que agradecer de ter oportunidade, porque poucos vão mexer nisso, nesse vespeiro. A maioria vai deixando para lá. Então, o exemplo que eu falei aqui dessa batata quente acontece muito na área de tecnologia, quando você tem as etapas muito separadas. Você tem a área de negócio que pensa numa ideia ou faz uma demanda, a área de tecnologia planeja, desenvolve, aí uma outra área testa. Pronto, aí está o problema. Quando a área de qualidade testa, desconectado com o início, vai testar, vai ver erro, muito provavelmente volta para o desenvolvimento, que volta para a área de negócio que pediu errado, e fica essa briga aí, que eu chamo de guerra civil corporativa. Dá para aplicar MVP? Claro que dá. Faz diferente. Pega um departamento, uma squad, um time, um sistema, qualquer coisa. Olha o MVP na prática aí. Pega o time de qualidade, não mais agora como descobridor de erros, apontador de dedo, não. Vamos pegar essa equipe de qualidade que vai colaborar desde o início.
Quem pensar na demanda já vai pensar na demanda com qualidade. Quem desenvolve o software, nesse caso, já vai pensar em garantir a qualidade na origem, que é o shift left, que é começar a fazer o teste unitário. Percebe o que é MVP? Você muda um processo de uma empresa gigante em um departamento pequenininho, em uma necessidade pequenininha. É isso que na Advise ou OutService a gente faz. Nós contribuímos com nossos clientes com esse processo de qualidade, por exemplo, mais moderno, aplicando agilidade, aplicando DevOps. Isso é MVP, percebe? Não estamos construindo, nem sempre a gente precisa construir um serviço incrível, um aplicativo que vai revolucionar, não. Começa pequenininho na sua atividade. Começa a recriar o processo testando. E aí que está a beleza do MVP. Você pode se dar ao luxo de falar, eu vou experimentar um jeito melhor num pedaço dessa parada aqui, já entregando valor, não é fazer por fazer. Agora, eu vou ter humildade de saber o seguinte, estou aberto à melhoria, não é um processo definitivo, não é um produto ou serviço definitivo, o MVP é isso. Eu faço rapidamente para pegar o feedback. Nesse caso, eu tenho que ver o resultado dessa qualidade na origem que eu falei, o shift left. Está reduzindo o número de incidentes? Está reduzindo o retrabalho da equipe? Está aumentando a produtividade? Opa, esse é o caminho. O que a gente pode melhorar? Melhora. Ciclos de melhoria contínua. Melhora. Funcionou nesse time? Pega outro time, vai. Melhora. Pega outro time, daqui a pouco a empresa toda. Então, MVP é isso. Você começa pequenininho e você vai evoluindo ao longo do tempo. E que tempo é esse? Para sempre. Essa é a ideia da agilidade para negócios. É para sempre. É uma melhoria contínua. Por isso que eu prefiro chamar de jornada ágil do que transformação ágil. Precisamos estar sempre melhorando, continuamente. Aí deixa eu dar um exemplo aqui na tua vida, na sua vida pessoal. Eu, inclusive, apliquei isso agora, domingo. E aí você sabe que eu estou no momento da corrida, né? Até coloquei lá no meu Instagram para me desafiar, hein? Futuro maratonista. Meu sonho era voltar a correr 5K, que parecia impossível. Comecei do zero, já consegui. Aliás, hoje eu consegui bater o recorde do meu filho. Ele conseguiu fazer domingo 29 minutos, 5 quilômetros. Geralmente quem corre 5K, a primeira meta aí a comemorar é correr em menos de meia hora. Domingo, o Lucas fez 29, então ele bateu essa meta. Estava felizão, comemoramos muito. A Luísa está num outro momento. Ela começou do 000. E nós corri com ela, né, trotando, incentivando ela. Ela conseguiu correr 5K. Só que ela não conseguiu direto. Mas olha a conquista dela. Ela conseguiu 3 quilômetros direto, trotando. 3 quilômetros direto, sem parar. Aí andou um pouquinho, correu mais um, andou um pouquinho, correu mais quase um. Fechou 5 quilômetros. Aí a gente fechou em 44 minutos. Hoje eu corri de manhã. Acordei cedo, fui correr. Eu fiz em 28 minutos. Então eu consegui abaixo de 30 também. Para mim, foi uma vitória. Mas tudo começou como? Um MVP. Qual foi o meu mínimo produto viável, nesse caso da corrida? Eu queria recomeçar. Eu não conseguia correr 1 quilômetro. Ficava cansado pra caraca. Aos pouquinhos. 28 minutos, para mim, hoje, foi uma vitória enorme. Só que tem gente que faz com menos de 20 minutos. Tem gente que faz com 15 minutos os mesmos 5 quilômetros. Mas para mim, que estava mais de 50 quilômetros, 50 minutos, vitória hoje, 28 minutos. Reduzi pela quase a metade do que eu fazia lá atrás. Aliás, eu não conseguia nem correr. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não compare o teu MVP com o MVP dos outros.
Compare a sua melhoria contínua, passo a passo, passo a passo. Aí eu me desafiei a colocar futuro maratonista, por quê? Porque temos que sonhar grande, e aí é o ponto que eu quero reforçar aqui. MVP, por mais que você comece pequenininho, você já tem que pensar lá onde você quer chegar. O pequenininho hoje é para você treinar o seu produto, o seu serviço, o seu processo, e pensar no melhor. Tem que ser aspiracional. Lembra do OKR? Você está percebendo que eu estou sempre conectando os temas, porque tudo que eu falo aqui é para melhorar o negócio da empresa. Então, nós temos que pensar, sim, pequenininho no MVP, mas pensar no seguinte, isso aqui, se der certo, vai melhorar em 10% o lucro da empresa, vai reduzir em 20% o custo, vai trazer mais de 50% a mais de cliente. É isso. Vai aumentar o market share da empresa. É isso. Vai dobrar o ROI. Então, você começa pequeno, mas visualizando o futuro. No caso da corrida, eu já me inscrevi na meia maratona, em agosto. Vou correr 21 quilômetros, já me inscrevi. Porque se a gente não tem algo tangível lá na frente para conquistar, você não se mexe. Percebe? Então, o MVP, cuidado, que não é uma coisa descompromissada. MVP, vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. Você faz o MVP conectado a uma estratégia maior. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito uma inscrição para correr meia maratona, eu não estaria me esforçando hoje em correr pelo menos 3 vezes na semana. Eu já falei sobre isso. Sair de casa às 5h30 da manhã para correr é esforço físico, mental. Eu posso estar fazendo outra coisa. Lembra que eu falei aqui de custo de oportunidade? Eu posso estar fazendo outra coisa, troco isso por algo que me traz mais benefício naquele momento. Só que nem sempre naquele momento. Eu estou pensando lá na frente. Então, no meu caso, o MVP da corrida é um pedaço para me ajudar numa saúde melhor. Não só hoje, mas daqui a um tempo. Quero estar vivendo bem. Eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Quero estar saudável com 80, 90 anos até onde eu viver. Então, a corrida de hoje é um MVP para uma vida saudável, longeva. Legal? Então, o que eu quero deixar claro para você? MVP não é de qualquer jeito. MVP não é para forçar, para dizer que você está certo. É ter humildade se vai validar ou invalidar. E MVP, ele tem que estar ligado a uma estratégia muito maior do que só aquele pedacinho. E aí você tem que ter uma liderança muito ligada nisso. Uma liderança que vai inspirar as pessoas, mas que vai cobrar resultados. Porque uma empresa de sucesso, ela não faz um MVP, ela faz vários MVPs. E muitos deles vão se conectar para um resultado maior. Então, tem que ter uma orquestração, tem que ter uma coordenação. Então, já falei aqui no último episódio do papel da liderança. Então, o MVP não é largar na mão de todo mundo, faz aí vocês. Não, tem que estar coordenado. Então, pensa muito sobre isso aí. MVP é muito sério, tem que ser um negócio muito bem pensado. O que não pode é ficar meses fazendo MVP. Não, MVP tem uma visão de projeto, início, meio e fim. Qual foi o resultado? Pá, deu certo? Continua. Deu errado? Não, invalidou, pivota. Existe um termo que nós usamos em inovação e agilidade para negócio. Pivotar é você continua perseguindo aquela visão, mas você muda a direção. Igual o Waze, você muda aqui, muda ali, mas com aquele objetivo. Pivotar é isso. É você admitir que a tua premissa original não teve sentido para aquele momento. Ou o cliente não quis. Tudo bem? O que eu posso fazer no meu produto, no meu serviço, para o cliente querer o meu produto, o meu serviço? Aí você pivota. O meu plano de maratona era 19. Me machuquei e parei. Fiquei um tempão parado. Desanimei total. Voltei agora, com mais intensidade esse ano. E já estou sonhando de novo. E eu falava para os meus amigos, para os meus... Minha cunhada, principalmente, estava correndo já. Estava correndo, aí eu tinha estudado que podia dar problema no joelho, enfim. E estava tudo errado.
Tem muito, cá entre nós aqui, tem muito cientista de Instagram falando um monte de bobagem. Cuidado, tá bom? E quer ver uma coisa que me irrita? É a pessoa replicar a informação sem profundidade. Isso me irrita. Ontem, então, acordei irritado, porque eu vi um vídeo lá de um médico falando um monte de bobagem sobre Alzheimer. Tá cheio de cientista de Instagram que não sabe nada. E formado, mas não estuda. Não estuda. O mínimo do mínimo. E corrida aqui, falando de MVP, eu estudei com profundidade. Não vai ferrar o joelho, ao contrário, fortalece. Não dá problema no coração, ao contrário. Aliás, sabe o que eu vi? Eu achei que 5K para mim era suficiente. 5 quilômetros. 5 quilômetros é bom pra caramba, para um monte de coisa, pro coração. Mas se você corre 10, vem benefícios a mais. Se você corre 15, vem benefícios a mais. Então, 15 é o limite saudável. Acima de 15, você tem que se recuperar bem depois. Mas correr 15 uma vez na semana, uau, é saudável demais. Você cria conexões novas para o coração. Você reduz muito a chance de problemas no coração e fortalece. Porque o coração, ele vai cansando. Ele tem que trabalhar mais para bombear a mesma quantidade de sangue. Um coração jovem é muito melhor. Mas a corrida rejuvenesce tudo na vida, inclusive o coração, o joelho, tudo. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: para fazer MVP, não é fazer bagunçado de qualquer jeito. Não é fazer igual esse cientista de Instagram, que pega um negocinho e já fala que é verdade absoluta. Não. Você tem que olhar o contexto. O teu cliente quer, mas que cliente? Você tem que aprofundar essa história aí. Então, eu quero dizer aqui, antes de chamar as perguntas, é o seguinte: tenha profundidade nas coisas que você faz. Qualquer coisa que você faz na vida, tenha profundidade. Porque a gente está no mundo hoje da superficialidade. As pessoas veem lá uma mensagem aqui no LinkedIn, um post, um vídeo no LinkedIn, no Instagram também se fala, em 1 minuto e meio a pessoa vem com um montão de verdade lá, que se você olhar, não tem verdade nenhuma. Então, cuidado com o MVP nesse aspecto. Não é porque o teu diretor falou não vai dar certo, porque na outra empresa deu. Coloca para jogo. Não bate de frente, não. Tá bom, vamos experimentar. MVP é isso. Experimentar no mundo real. Porque na teoria tudo funciona. PowerPoint aceita qualquer coisa. Excel, cronograma, aceita tudo. Coloca em jogo. Botar lá na prática. Eu fiz a minha planilha de treino. Diferente de 2019, agora eu tenho profundidade. Eu fui em vários estudos, vários, e fui desafiando a IA, trazendo os melhores estudos, tem uma planilha maneiraça. Hoje eu vejo o quanto que eu errei lá em 19. Errei muito, por isso que eu me machuquei e desanimei lá atrás. MVP é isso. Não é fazer de qualquer jeito, é ter profundidade, mas é admitir, eu não tenho todas as respostas, legal, eu vou buscar as respostas na prática. É isso. Não há nada melhor que a prática. Uma base sólida é um primeiro passo. Só o primeiro passo. Importante. Mas tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto. O MVP é isso. Você vai a vera fazer acontecer, colhe o resultado real, melhora. Vai de novo, melhora. E vai. É a jornada contínua. Então, chama aqui meu grande amigo Wagner. Vamos ver se a gente tem perguntas. Antes das perguntas, enquanto o Wagner chega, lembrando que essa série, Agilidade para Negócios, tem o apoio da Anhanguera, Universidade Anhanguera, que pertence ao maior grupo educacional do Brasil. E também a Advisor IT Services. Nós somos especializados em DevOps, agilidade, qualidade de software. Então, se você tem na sua empresa um processo, quer melhorar, quer se desafiar a ouvir uma opinião de fora, pode falar comigo especificamente, que eu peço a minha equipe para entrar em contato contigo aí, e a gente, quem sabe, vai trabalhar algum projeto juntos. E na Anhanguera, né, meu grande amigo Wagner, a gente está com um MBA maneiraço aí, com 8 diferenciais, que é o MBA Agilidade para Negócios. Quem quiser mais informações, pode falar diretamente aqui com o Wagner. Meu amigo Wagner, temos perguntas aí? Como é que estamos? Temos sim, vamos lá. Aqui, ó. Tem a primeira pergunta, foi do Bruno, o grande Bruno Jardim, está sempre presente aqui, parceiraço. Como convencer o board de que um MVP que falhou pode ser um sucesso estratégico? Só o início, Wagner, vamos lá.
Como ver se um MVP que falhou? Pode ser um sucesso estratégico. Eu entendi que, assim, nem todo MVP, assim, quando ele falha, às vezes, ele pode ter alguma Um aprendizado, né? um aprendizado. Boa. Boa, Wagner. Legal. Essa é uma questão muito bacana, né, Wagner? E aí o Bruno está sempre com a gente aí, boa. Aliás, quem está sempre com a gente aqui, não esquece, já chega dando um bom dia. Quem assistir depois aí pode falar um oi, mas já curtam essa live, independentemente de qual plataforma você está, para o algoritmo saber que esse conteúdo é relevante para você. E na próxima vez você pode ser notificado. Aliás, por falar em ser notificado, antes de falar dessa resposta do Bruno, Wagner, lembrando que na quinta-feira vamos começar uma nova série, que é a série Conexão Brasport. Eu vou entrevistar autores da Brasport, que são referência nos temas de tecnologia, gestão e negócios. Então, sempre quinta-feira, 9 da manhã, a gente vai ter um autor batendo um papo muito rico comigo. Excepcionalmente, nessa quinta-feira, a gente vai começar às 10 da manhã. Então, se você curtiu, comentou essa live, com certeza você vai ser avisado. Se você já está na Digital Edu, você também vai ser avisado. Muito bem. Aliás, na quinta-feira vamos falar de maximalismo, Wagner. As pessoas falam de focar uma coisa por vez. Esse autor, ele é referência nesse tema e vem coisa boa aí. Mas, Wagner, essa questão do Bruno é muito legal, porque o grande lance é esse, né? Tá bom, MVP, eu vou validar ou vou invalidar? Como eu sei que aquilo que deu errado não pode ser um aprendizado estratégico para eu melhorar? E aí tem que ter uma cultura mais de experimentação na empresa. Aí vamos falar de cada um de nós, né, Wagner? Às vezes a gente fica falando, mas a cultura da empresa. Vamos falar o que nos cabe. Uma coisa importante quando falamos de MVP é nós trabalharmos aquilo que está no nosso controle. O que não está, deixa para lá. Então, nesse caso, Bruno, e aí quem está assistindo, eu queria destacar o seguinte: anota os resultados. Porque realmente muita coisa que dá errado é só uma experiência nova para você fazer na outra. Então, quando eu falei pivotar, não é largar tudo, é você fazer pequenos ajustes, pequenos refinamentos. E aí você vai ver, nossa, aquilo que deu errado aqui, na verdade, eu estava aprendendo um jeito novo. É muito forte isso, por exemplo, na Amazon. O Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele falava muito isso na época que ele era o presidente, agora ele está no conselho. Ele falava muito isso, olha, o que deu errado agora é um repertório novo para a gente melhorar lá na frente. Então, é claro que essas empresas têm falha para caramba, né? No caso da Amazon, ela lançou o Fire Phone. A Amazon tinha um telefone celular e não deu certo, né? Só que a experiência lá, ela usou para outras coisas. Então, Bruno, o grande lance é estar atento. Eu vou trazer o meu exemplo aqui de algumas iniciativas que deram errado. E aí você vai vendo, isso aqui não deu muito certo, não. Por exemplo, na própria Advisor, a gente trouxe um serviço há 4 anos atrás, vai fazer 4 anos agora em agosto, né, que nós fundamos a Advisor, e eu tinha pensado num serviço X lá, corporativo, de treinamento, que seria só isso que a gente ia fazer. E a gente está vendo hoje que a gente está ajudando empresas com serviço de consultoria, alocação profissional, mas a parte de curso corporativo, que seria o único serviço, ajuda muito a gente fornecer uma consultoria, que dá também treinamento para a empresa, né? Então, a gente empacotou em um serviço vários outros. Então, é aprendizado. E aí, Wagner, é bacana, a gente mesmo já trabalhou junto em vários eventos, né? Quantos eventos a gente fez que a gente viu assim, nossa, não deu muito certo aqui, mas no outro a gente melhorava. Então, o desafio aqui tem que pedalar, né, pessoal? Ninguém vai aprender a andar de bicicleta só estudando, né? Não, mas aí tem que pedalar.
Ninguém vai correr uma maratona se não der os primeiros passos. Então, é isso que você falou, Bruno. O importante é ficar atento também às falhas. Aliás, as falhas, os aprendizados que não deram certo, é o que mais fortalecem o resultado futuro. O grande problema, né, Wagner? E aí no livro Smart Skills Eu Aprofundo, é quando a pessoa, ela naturalmente, ela tem um perfil mais perfeccionista. Sim. É um desafio, porque a gente quer, tá tudo pronto, né? Não, só vou quando der certo. Aí vai dar ruim. Tem que ir fazendo, melhorando, fazendo, melhorando. Não é fazer de qualquer jeito, mas também não é esperar a perfeição. Então, existem pessoas que naturalmente são mais perfeccionistas. Essas têm que ficar mais atentas, porque elas vão demorar muito para usar o MVP, talvez não vão usar nunca. Fantástico. O Agnaldo Muniz, ele está perguntando aqui, no contexto da agilidade para negócios, como se diferencia um MVP da implantação e homologação em produção? O grande lance que implantação e homologação no ambiente mais tradicional, a gente planeja muito antes, a gente só implanta quando a gente tem todos os testes bem definidos, aí demora. Na agilidade para negócios usando MVP, a gente admite que vai fazer o mais rápido possível uma implantação em produção, com aquela responsabilidade toda, que a gente sabe com a qualidade, mas a gente vai ter um apoio maior de aprender com aquela entrega que não é perfeita. Só que tem que estar muito ligado, nesse caso, né, Wagner e Agnaldo, com as partes interessadas. É uma gestão de projetos também. Então, você tem que deixar claro ao cliente, olha, a gente está lançando aqui a primeira versão e você foi escolhido para usar a primeira versão. Então, não é para todo mundo. Esse é o lance que eu quero deixar claro aqui. Existe uma prática DevOps que você não faz uma implantação para todos. Você pega um grupo pequeno de usuários, implanta para eles, acompanha o uso. Por exemplo, tem o Canary Release, que é a implantação canário. Então, você não faz para todo mundo. Eu até posso trazer mais à frente algumas dessas práticas de DevOps aqui. É muito melhor, né, Wagner? Porque antigamente eu não tinha essas opções. Você fazia uma mexida para todos os usuários. Se der erro, vai dar mais problema. Agora, não. Essas grandes empresas fazem isso. Aliás, aqui no Brasil, as empresas que usam DevOps, que usam esses conceitos na prática, são muito beneficiadas. Porque, assim, você coloca para um grupo de 100 usuários aquela nova funcionalidade. E aí, avisa os usuários, olha, você está recebendo prioritariamente, me dá o feedback logo. Se o cliente falou que não gostou, você volta à versão anterior assim, ó, estalar de dedos. Mas mesmo que não esteja perfeita, ele vai falar, olha, eu gostei disso, mas não gostei daquilo. Aí você conserta. E você vai ajustando. Quando chegar a versão final, aí você manda para todo mundo. Só que ela já foi testada anteriormente. Maravilha. Tem mais perguntas, lembrando que a gente não tem tempo de responder todas. A pergunta também aqui é do Agnaldo. Quais são os principais indicadores ou sinais utilizados para decidir se um MVP está cumprindo o seu objetivo de gerar aprendizado e valor para o negócio antes de evoluir para a versão completa? Boa, excelente. Essa é uma questão que o Agnaldo colocou, Wagner, que é fundamental, que o MVP ele tem que ter as métricas antecipadamente. Vou pegar esse exemplo aqui. Vamos imaginar, pegar aqui o Uber. Vamos dizer que, nesse momento, a equipe do Uber está pensando numa nova funcionalidade. Eles colocaram lá uma hipótese de que aquele cliente que é mais frequente e que cancela quando demora muito chegar o carro, eles fizeram uma hipótese lá, Wagner, um MVP, que assim, para esses, eu vou priorizar o máximo, mesmo cobrando 10% a mais. Porque esse cliente, ele não está nem preocupado muito com o tipo de carro, ele quer agilidade, porque ele já cancelou, nas últimas 100 corridas, ele cancelou, sei lá, 30%, 70%. Olha que indicador legal. Então, eu vou partir de uma hipótese, cobro 10% a mais, sem avisar o cliente, cobro 10%, mas eu priorizo, pagando mais para
os motoristas que estão na região daquele cliente ou daqueles clientes. Então, numa hipótese de MVP que eu vou anotar. Aí eu vou fazer isso, vou confirmar se as corridas são menos canceladas, porque às vezes acontece, né, Wagner? Quando o motorista vê que o trajeto é curto, ele cancela. Ele aceita, mas cancela. Isso é irritante, não é? Então, vamos pegar indicador, nesse caso aqui, prático, Agnaldo. A hipótese é, existe um cancelamento de 30% no grupo de clientes. Tá bom, eu vou pegar esse grupo de clientes, eu vou cobrar 10% a mais, sem ele saber, mas eu vou colocar para o motorista esses 10%, para o motorista não cancelar. Aí eu vou validar isso. Eu tenho que ter números, né? Eu não peguei as últimas 100 corridas, aí eu vou pegar as próximas 100 corridas ou 10 corridas, pego as 10 primeiras e vejo, opa, das próximas 10, não foi 30% de cancelamento, foi só 10. Opa, estou no caminho. Então, esse MVP tem sentido. Beleza. Aí chegou a 100. Caramba, reduziu para 5% de cancelamento. Opa, a hipótese validou. Esse MVP pode ser replicado. Ou pode ser o contrário. Aumentei o preço e a pessoa deixou de usar o Uber. Não sei qual que ela está usando, mas eu sei que ela não... Então, é isso. MVP é isso. Nada mais importante do que ver na prática aquilo que parece bom, aquilo que na teoria é lindo. Então, esse é um exemplo aí fácil da gente entender na prática. Fantástico. Tem mais perguntas aqui, Muniz, mas vamos deixar até para os próximos, né? Por causa do nosso horário aqui, nós são 9h57. E assim, lembrando o que o Muniz falou aqui do MBA, a gente fala negócios, que vou botar de novo o contato aqui na tela para vocês. Cadê? Aqui, ó. Quem tiver dúvida, quiser saber mais, entre em contato com a gente, tá? Ou então, você pode acessar a página direto, né? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Minutinho. Eu não preparei aqui para pegar o site. Eu vou colocar na tela também o site, né, do para poder ver como que é um pouco da dinâmica, ter as informações iniciais, pacote, né, tem pacotes também que pode ser feito para empresas, então se você quiser levar para sua instituição para estar desenvolvendo um time ali dentro do MBA, também você pode entrar em contato com a gente, que a gente faz uma ação e com certeza vai ter uma negociação diferente, né, Muniz? Boa, esse ponto é legal. Inclusive, é bom vocês acessarem o site aí, quem está assistindo a gravação, o Wagner vai colocar aqui no site. É importante, lá tem explicação, tem lá o timaço de professores, você vai ver que eu duvido ter um MBA com professores tão feras, com tanto repertório, executivo de sucesso aí, você vai poder ter mentoria com esses professores, uma coisa assim inacreditável. E aí, você pode levar para a tua empresa pode inclusive fazer uma parceria com a Anhanguera, já tem outras empresas lá, aliás, vê lá a lista de empresas, já tem várias empresas que são conveniadas, então você tem uma condição especial, tem empresa que até paga MBA dos funcionários, então aproveita. Seja protagonista nessa história aí, eu tenho certeza aí, quem fizer esse MBA vai sair 10 vezes melhor do que entrou, então aproveita essa oportunidade, e a Anhanguera e a Advisor está apoiando essa nossa iniciativa aqui com o Wagner, e é legal, né, a gente aqui traz conteúdo de valor para você melhorar hoje. Agora, imagina fazer o MBA, né, Wagner? Aí vai dar um salto muito maior, muito mais rápido. É isso aí, Muniz. Então, fica aí, gente, ó, compartilha. Quem puder compartilhar nas suas redes também o link, para o pessoal poder conhecer, se fizer sentido para você, lógico. Vai ser um prazer conversar com as pessoas para poder falar um pouquinho mais dessa iniciativa maravilhosa. Muniz, então, nos encontraremos na quinta-feira, às 10 horas, para a Conexão Brasport, primeira edição, né? E quem está ao vivo aqui com a gente agora, na Digital Edu, na plataforma Digital Edu, o link do certificado de participação está indo para vocês agora, ó. Vocês têm 5 minutos para poder
emitir o certificado. Lembrando, quem está nas redes sociais, para poder ter o certificado, tem que vir para Digital Edu, ok? Então é o seguinte, dá tempo ainda, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito ali, acessa lá Digital Edu ao vivo, que é o programa de lives, e entra na live que está acontecendo. E você vai emitir o certificado. Daqui a 5 minutos, esse token, ele já perde a validade, você não consegue emitir mais, tá? Muniz, até quinta-feira, 10 horas. Simbora? Excelente, meu amigo. Até quinta-feira. Bom dia para todos aí. Tchau, tchau. Um abraço.